Hoje é dia 30 de outubro de 2022, amanhã é dia 31. E muitas pessoas comemoram nesse dia o dia do Halloween ou o dia das bruxas. E o cristão pode comemorar esse dia? Por mais que tenha alguns que assim o fazem. Fique comigo que nos próximos minutos eu vou explicar a origem do Halloween. O Halloween surgiu praticamente 5 séculos antes de Cristo. O povo celta acreditava que no dia 31 de outubro abria-se um portal entre o mundo dos mortos para o mundo dos vivos. E eles acreditavam que essas almas que ficavam cativas, aprisionadas pelo Senhor da Morte, elas tinham a condição de voltar para o mundo dos vivos. Por isso que as pessoas, nas suas festas de Halloween, se vestem de monstros, de bichos ali e batem na porta da casa dos outros para dizer gostosuras ou travessuras. Ou você dá o que eu estou querendo, estou pedindo, ou eu vou aprontar com você. Então as pessoas dão bala, isso virou cultura. E essa cultura celta, ela celebrava o Senhor da Morte, porque acontecia sempre no final do verão para o início do outono, quando as árvores começavam a cair as folhas, eles acreditavam que era o suposto aniversário do Senhor da Morte. Então a morte passou a ser cultuada. Essa data é usada por muitos satanistas e pessoas que cultuam a Satanás como se fosse uma data comemorativa. Muitos sacrifícios, inclusive humanos, são feitos. E nós, às vezes, que somos discípulos de Jesus, por falta de conhecimento de algumas partes, acabam cultuando isso. Alguns pais estimulam e incentivam seus filhos a participarem. Ontem, por exemplo, fui no shopping com a minha família e praticamente todas as lojas têm teia de aranha, tem abóbora, tem um monte de coisa para comemorar essa data. Que dirá nas escolas de inglês, ou aquela professora de inglês do ensino fundamental, do ensino médio, que coloca dentro de nós, ainda quando pequenos, essa cultura pagã. É sim uma cultura pagã e não se comemora o dia das bruxas ou o dia dos mortos. E aqui no Brasil, esse dia foi transliterado para o dia 2 de novembro, que é o dia de finados, dia dos mortos. Mas a Bíblia diz em Romanos 13, 12 o seguinte: a noite é avançada, o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. É momento de andarmos na luz. Deus é luz, e quem não está em Deus está em trevas. Nós devemos comemorar, assim, no dia 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante, onde um monge agostiniano chamado Martinho Lutero fixou no castelo as suas 95 teses que ia contra a indulgência, porque naquela época tinha um homem chamado João Tetzel que dizia que cada moeda que caía no gasofilácio pulava uma alma do purgatório. E assim eles conseguiram vender indulgências para reformar a grande basílica de São Pedro naquela época. E aí as pessoas começaram a se vender por falta de conhecimento, começaram a acreditar em absurdos terríveis, poderiam comprar a salvação, etc. O monge agostiniano chamado Martinho Lutero viu isso com vários outros reformadores, falou: não, está errado. Não era a intenção de Martinho Lutero criar uma igreja nova, mas sim que a igreja que ele fazia parte na época voltasse para a Escritura, sola Escritura. Então, no dia 31 de outubro, queridos, nós devemos comemorar, sim, a reforma protestante, a reforma daquelas pessoas que queriam que a Bíblia voltasse a ser o centro da fé cristã. Não o culto aos mortos, ou ao anjo da morte, ou acreditar que quem morreu pode voltar. Isso não. Isso é doutrina pagã. Quem comemora esse dia como o dia das bruxas são os satanistas, são pessoas, às vezes, que não têm conhecimento da palavra de Deus. Nós falamos que sim, no dia 31 de outubro, foi um dia muito importante para voltarmos à palavra do Senhor. Então, hoje no Brasil, muitas pessoas cultuam o dia 31 de outubro como o dia das bruxas, o Halloween, mas como uma coisa da cultura popular, sem saber a fundo o seu verdadeiro significado. E esse vídeo é para dizer a você o real significado, em poucas palavras, numa teologia simplificada, para que você entenda. Nós adoramos a Cristo e Ele ressuscitado. Assim, que Deus em Cristo te abençoe.